que é a série 557, Pílula de Autoestima, e a gente vai falar hoje sobre a dificuldade que muitas mulheres têm em dizer não sem se sentir culpada. Porque dizer não é até fácil, mas sem se sentir culpada, aí já é outra coisa, não é? Já é outro departamento. E a gente vai falar aqui porque isso afeta a autoestima da mulher. Né? Você imagine, ao longo de uma vida, você viver só dizendo sim para os outros e não para você. Então é isso que a gente vai conversar hoje nesse bate-papo aqui na série 557, 557. Não saia daí, certo? Para você iniciar o seu dia com a sua autoestima lá em cima, com a sua autoestima de imperadora. E a gente vai bater sempre um papo aqui sobre esses assuntos que estão ligados à sua autoestima e que está impedindo você de crescer, de viver a sua vida plena. Algumas dificuldades, sabe, que a gente tem no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe ou nem comenta com a gente mesmo, mas é que está ali atrapalhando a sua autoestima. Então aqui, nessa série, a gente vai falar tudo, porque o meu desejo é que você fique com sua autoestima lá em cima, porque uma mulher com autoestima, ela transforma a sua realidade e transforma a realidade daquelas pessoas, né, que estão ali à sua volta, ou melhor, impacta, contribui para a transformação daquele seu ambiente. Eu sempre falo aqui que uma mulher com autoestima, ela é protagonista da sua vida. Todas as mulheres que você conhece, eu não tenho dúvida, que são bem-sucedidas na sua vida, que têm uma vida feliz, elas têm autoestima, ela investe na autoestima dela. E quando eu falo aqui de ter autoestima, não significa que às vezes você não acorde bem, não fique bem com algo, né? Não fique triste com algo. Não é isso. Você é um ser humano, você é um ser humano que sente, e você, mulher, sente muito mais. Então eu não estou aqui dizendo que você ter uma autoestima positiva, uma autoestima de imperadora, é excluir você de sentir. De maneira alguma. É você sentir, agora sentir conscientemente, sabe? É você dominar esses seus sentimentos, saber por que está sentindo, né? E o que esses sentimentos provocam na sua vida, de forma consciente, coisa que na grande maioria das vezes as mulheres estão desconectadas disso. Então é importante, é essencial que você entenda. Por quê? Porque aí você fortalece a sua autoestima, porque você se fortalece. E quando você se fortalece e fortalece a sua autoestima, é claro, é evidente que você se transforma, né, numa mulher muito melhor, numa mulher mais realizada e feliz. Dizer não é até fácil dizer, mas às vezes você diz ou tem muita dificuldade ao dizer. E por quê? O que é que você se sente depois que você fala? Você sente que é culpada, que você não deveria ter dito, só que lá no fundo você gostaria de dizer, sabe? Porque é a sua vontade, é o seu desejo, só que você não fica confortável. E aí a gente vai falar por que você não está ficando confortável. Muitas vezes o que acontece, vou logo falando aqui, é porque você tem medo da rejeição. Tem medo de, ao dizer, ao manifestar o que você pensa e o que você sente, você não ser aceita pelaquele grupo, pelaquela pessoa. Por quê? Porque o ser humano, ele é feito, né, para ser sociável, para viver em comunidade, para viver com outras pessoas. E isso, né, faz com que você, às vezes, queira fazer parte de determinado grupo. E você percebe que se você se manifestar, se você expor as suas opiniões, as suas ideias, ou se você contrariar, você não vai ser aceita. E isso vai causar uma dor, que é a dor da rejeição. E por conta disso, você vai se calando, você vai omitindo o que você pensa e sacrificando também os seus sentimentos. Aí você imagine, você passa ao longo da sua vida, né, se calando, você passa ao longo da sua vida não dizendo o que você quer dizer, não colocando suas opiniões, seus sentimentos. Você acha que isso vai lhe fazer bem ao longo da sua vida?
Claro que não. Isso vai minar a sua autoconfiança, né? Vai minar a sua autoestima, vai minar o seu amor próprio, o amor que você tem por você mesma. Quer dizer, toda a sua vida vai ficar contaminada. Veja quantas vezes você já disse sim querendo dizer não. Pense aí na sua vida, quantas vezes você já quis dizer não e você disse sim, ou melhor dizendo, não é? Você queria dizer não, mas por medo de ser rejeitada, por medo de não ser aceita, por medo de não ser compreendida nesse grupo, ou por essa pessoa que você gosta, né? Você se calou, mas isso lhe fez muito mal. Isso não lhe fez bem. Por quê? Porque você está ali só satisfazendo ao outro e negando a você. Então você precisa equilibrar isso na sua vida. Essa balança está descompensada. E o que que a gente busca na vida da gente? A gente busca o equilíbrio, não é? Você, claro, você vivendo em comunidade, você vivendo em sociedade, tem coisas que você precisa relevar, precisa aceitar. Isso é normal, não significa que você vai ser intransigente, mas você precisa levar em consideração, e esse grupo no qual você faz parte precisa respeitar a sua opinião, os seus sentimentos, né? Tudo que você tem dentro de você também. Não é só você respeitar esse grupo, né? Esse grupo também tem que lhe respeitar. Mas aí vem essa questão. Mas Isabel, e se eu colocar o que eu penso, se eu colocar o que eu estou pensando, vai contrariar a esse grupo, vai contrariar a essas pessoas. E aí, o que é que eu faço? Veja, você precisa saber selecionar também as pessoas com quem você anda. Sabe, você precisa selecionar no mínimo as 5 pessoas que você mais anda. Por quê? Porque você tem um ditado que diz que você é a média dessas 5 pessoas. Então, se você está andando com essas pessoas que você não pode manifestar a sua opinião, que você não pode dizer algo contrário, que você sempre tem que estar ali dizendo, sabe, amém, né? Dizendo aquela turma do amém que só faz aprovação e que só joga confete no outro, alto lá. Você começa a observar se realmente essa é a sua turma. Você começa a observar se realmente essa é a galera que você tem que andar, sabe? Porque aí peraí, onde você não pode ser você, não se demore. Onde você não puder dizer o que você pensa, não fique ali muito tempo. Porque não é um lugar sadio. Você ter que aceitar a opinião do outro, respeitar a opinião, melhor dizendo, respeitar a opinião do outro, ok, tá tudo certo. Mas e o contrário? Por que também essas pessoas não podem respeitar a sua opinião? Por que você não pode ficar confortável nesse ambiente ao manifestar o que você pensa, o que você sente, o que você discorda? Se esse lugar você não está tendo essa liberdade, comece a questionar se esse lugar é para você. Porque você passar a sua vida toda satisfazendo o outro, negando a você e dizendo sim para o outro, quando você na verdade está dizendo não para você, você não vai ter uma vida plena, você não vai ter uma vida feliz. Primeiro vamos lá analisar uma questão aqui bem básica. Quando você só vive dizendo sim para o outro e não para você, você não está levando em consideração o que você quer fazer de fato na sua vida. Sabe aquela história do script que eu já contei aqui? Que você pegou aquele script que talvez sua família, né, talvez o seu parceiro no relacionamento, ou talvez uma pessoa que você admire, está rodando aquele script na vida dela, deu certo, aí você quer né? Você pega aquele script, quer dizer, você foi convencida que aquele script também serve para a sua vida e você começa a rodar e esse script começa a dar pau, sabe? Aquela história de que você tem que fazer o que o outro fez porque já deu certo, ou porque seus pais fizeram e deu certo, porque sua irmã, pessoas até que vieram antes de você, deu certo, beleza, mas deu certo para eles, deu certo para a vida deles, mas talvez esteja dando pau na sua vida e você fica com medo, né, de dizer não a esse script, a esse padrão que criaram, né, e que deu certo para outras pessoas, mas que para você não está dando certo. Por quê?
né? Porque você é outra pessoa, você tem outros anseios, você tem outras questões na sua vida que a outra pessoa, que os outros que vieram antes de você não tinham. Então você precisa respeitar essa sua individualidade, que você é um ser diferente. Então você não tem que ter receio ou medo de dizer não para determinadas coisas. E se aquele grupo não te aceita, tá tudo certo. Não é o seu bando, não é a sua turma. Saia desse ambiente. Não é? Você precisa ficar confortável nos seus posicionamentos, porque esses posicionamentos que você manifesta estão interligados, intrinsecamente ligados à sua essência, ao que é você. Ora, se esse grupo, se essas pessoas não aceitam, né, não aceitam a sua opinião, que está ligada à sua essência, então, de uma certa forma, esse ambiente não é para você, porque eles não respeitam a sua opinião. E é importante que você não se negue para deixar o outro inteiro, tá entendendo? Então, assim, essa questão da rejeição é muito clássica, né? Esse medo de ser rejeitado é muito forte. Mas eu quero lhe dizer que você vai ser rejeitada. Deixa eu te antecipar aqui essa questão. Você vai ser rejeitada. Não tem como, sabe? Deixa eu te dizer, você já paquerou alguém? Não já? Ah, claro que já. E aí nessa paquera, você já desejou esse rapaz, quis namorar com ele, não é? E aí você criou estratégia para conquistar esse rapaz. Você passava pelo mesmo caminho que ele, você mandava um WhatsApp, né? Mandava até flores para o trabalho dele, enfim, né? Saía com a turma ali, sempre ficava, dava um jeitinho de ficar um pouco mais a só com ele, para ficar conversando. Você já deve ter feito isso, ou se não, já deve ter conhecido alguma amiga que fez. E aí, nesse ato todo de conquista, você sendo uma pessoa bacana e a pessoa também sendo uma pessoa bacana, essa pessoa não lhe quis, né? Essa pessoa lhe rejeitou. Rejeitou no sentido de um relacionamento. E aí, foi uma rejeição, não é? Pronto, olha lá, você já foi rejeitado. Sabe aquele trabalho que você tentou, que você levou aquele currículo, você mesmo sendo capacitada, tendo todas as condições para conseguir aquele emprego, aí você vai lá naquela empresa, você prepara o seu currículo, você se prepara toda, não é? Vai lá apresentar, querendo uma entrevista, e aí de repente você vai para a entrevista, mas você não passa naquele teste. Você foi rejeitada. Tá vendo? Aí você talvez já tenha experimentado fazer um vestibular. Um vestibular para uma determinada carreira, né? Para uma determinada profissão. E aí você já tentou, estudou, passou o ano todo ali se preparando, estudando, prestou aquele vestibular e no final foi pau. Você não conseguiu. Então, de uma certa forma, você foi rejeitada. Então, a vida da gente é feita de rejeição. Agora, como você lida com essa rejeição é que é o pulo do gato. Então, você não pode ter medo de ser rejeitada, porque de uma forma ou de outra, todos nós somos, não é? Agora, como você trabalha com essa rejeição, vai dizer muito de você, não é? Aí você precisa analisar se você está enfraquecida, por que você está com medo, não é, de ser, de ser tão rejeitada, vamos dizer assim, nesse grupo que você está fazendo parte. Porque esse grupo é muito mais importante do que você. Porque você está dando a esse grupo, a essas pessoas, um poder de validar quem é você, quando você, na verdade, não precisa dessa validação. Eu até entendo que lá atrás, sabe, lá atrás, ainda lá nos antepassados, né, ainda naquele tempo das cavernas, isso a gente tem um pouco no nosso cérebro, essa memória ainda, que as pessoas precisavam viver em bando para sobreviver. Por quê? Porque
era um lugar hostil, né? Tinha muitos bichos, animais ferozes, e o homem era um ser frágil diante do outro, né? Em termos de força. Então eles andavam em bando para sobreviver. Eles andavam em bando para manter vivo. Então, quando você era excluído daquele bando, era como se você tivesse recebido uma sentença de morte, né? Porque você estava sendo excluído daquele bando. Então, realmente, naquele momento, lá atrás, você precisava ser aceito. Só que agora você não precisa mais disso. Ou melhor, você não precisa ser refém dessa aceitação do outro. Você entende que é normal ser aceito em determinados grupos, para determinadas pessoas. Agora, como você lida com isso é que vai fazer a diferença. E é importante você entender que você precisa, muitas vezes, dizer não. Sabe? Você precisa dizer não, porque aquilo que as pessoas estão propondo para você não é o que você quer para a sua vida. Não é o ideal para a sua vida. E como é que eu sei, Isabel, que não é o ideal? Você que tem que saber. Não é o outro que vai determinar ou dizer o que é que você tem que viver. Então, para isso, você precisa se fortalecer, né? Se conhecer, conhecer as suas emoções, saber do que você gosta, do que não gosta, questionar, não é? Questionar as suas posições, essas posições que você está tomando, se são suas realmente, olha só, ou se você está reproduzindo apenas, sabe? Se você está reproduzindo, sendo do outro, não sendo a sua vontade. Então, essa questão de ser rejeitada é uma coisa que eu já estou dizendo aqui para você. Você vai ser rejeitada, não é? De uma forma ou de outra você vai ser rejeitada. E tá tudo certo ao outro lhe rejeitar. A pessoa que não pode rejeitar você é você mesma. A pessoa que não pode abrir mão de você é você mesma. A pessoa que tem que cuidar, mimar, acalentar, acariciar você, não é? Entender você e acolher, primeira pessoa é você. Porque se você não fizer isso, você vai estar mandando essa mensagem para o outro. Ou seja, o outro vai tratar você como você está se tratando. Então é importante que você entenda que você não necessita da validação desse grupo ou dessas pessoas para ser quem você é. Você não pode viver com medo, não é? Você não pode viver com medo de dizer, de emitir a sua opinião, de dizer não, porque vai ficar, meu Deus, e o que é que o outro vai pensar? Meu Deus, e aí eu vou ser uma pessoa ruim, e a pessoa não vai mais gostar de mim. Tá tudo bem, se ela não gostar por conta disso é porque ela realmente não lhe merece. Veja, quantas vezes você já não participou de projetos que você não queria participar, mas que você se sentiu obrigada a participar com receio da outra pessoa ficar achando que você era uma pessoa ruim, achando que você era uma pessoa egoísta. E aí você abre mão, olha aí o grande perigo, abre mão de pegar o seu tempo, que é algo extremamente precioso, que não volta atrás, não é? Você pode conquistar dinheiro do jeito que for, você pode ter a grana toda do mundo, mas você não compra tempo, porque o tempo acabou, o tempo ali que você usou já era, não volta atrás. Aí você pega o seu tempo, que é algo precioso, muito precioso, e aí você se dedica a esse projeto dessa pessoa, porque você tem receio, não é? Tem medo de dizer não e ela não lhe entender. E aí você fica com medo dela lhe rejeitar, do que ela vai dizer sobre você, sobre essa atitude, não é? E aí você sacrifica o seu projeto, sacrifica os seus planos para focar no projeto e nos planos da outra pessoa, que não tem nada a ver com o que você quer. Você às vezes está com o seu projeto individual naquele momento, está trabalhando, focando naquilo ali que você quer, e aí você tira o seu foco, a sua energia para agradar o outro, para fazer o que o outro quer. E aí você acha que ao longo da sua história, fazendo isso, você vai ser uma pessoa feliz, plena e realizada? Já vou responder. Não.
Claro que não. Como você vai ser feliz se você abre mão de tudo que agrada, de tudo que você é, de tudo que lhe traz felicidade para satisfazer o outro, para atender a necessidade do outro? Não tem como. E para isso, você precisa, para você viver as coisas que você precisa viver, as coisas que te dão alegria, para isso você vai ter que, às vezes, dizer não, né? E ficar confortável com isso. Entender que quando você disser não para essa pessoa, você não está negando ela, dizendo que não gosta dela. Você só está dizendo que você não quer fazer parte daquele projeto, que você não concorda com aquela ideia, que você tem uma opinião formada e que essa opinião que você tem sobre esse assunto, não é, precisa ser respeitada. Então você precisa começar, né, primeiro, a ver aí essa questão na sua vida. Se você está dizendo, né, deixando de dizer esses não. Se você está só dizendo sim, 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 sim para tudo que o outro vem jogando para você. Isso você tem que ver dentro de relacionamento, ver dentro do seu trabalho. Aí as pessoas dizem, mas Isabel, como eu posso dizer não para o meu chefe? Né? Isso, às vezes, se eu disser não, eu posso até perder meu emprego. Veja, como é que, às vezes, isso sobrecarrega no seu trabalho? É porque quando aquele seu chefe percebe que você está totalmente disponível, sabe? Que você está ali pronta para fazer tudo, ele vai fazer o quê? Vai abusar da sua boa vontade. E você, por medo, não é? E você, por medo, querendo agradar tanto, você não vai dizer não. Então, na véspera de comemorar, né, o Natal, na véspera de comemorar, de celebrar o Ano Novo, de celebrar o Natal, aí sabe o que acontece? Todo mundo já sabe que você é boazinha, além do seu chefe, vai lhe dando mais trabalho. Aí você é a última a sair do seu departamento. Você é a última, sabe por quê? Não porque você não concluiu as suas atividades que eram diretamente da sua função, mas é porque você já está com a sobrecarga, você já está com o trabalho do seu chefe, você já está com o trabalho do seu colega, né? Você já está com o seu trabalho para todo mundo, sabe? Sabe você é a boazinha para ser aceita, para ser a legal, a bacana, aí você vai se ferrando. Aí um vai embora, 2, 3 e você vai ficando. E aí você tinha combinado sair com o seu paquera, você já tinha combinado sair com sua amiga, você já tinha se programado e mesmo passear, fazer algo que era seu, que ia lhe dar prazer. Mas porque você agora está com todas essas atividades a mais, porque você não soube dizer não, porque você quis ser tão aceita por essas pessoas que não te respeitam, você agora está sobrecarregada e vai ter que sacrificar tudo isso aí, né, que te faz bem, que te deixa bem. Então tá vendo que não vale a pena? Não é? Porque ao longo do dia, quando chegar no final do dia, você vai estar esgotada, estressada e infeliz. E isso vai afetar na sua autoestima, você vai achar que realmente você não é merecedora, você vai achar realmente que você é uma pessoa que não merece ser feliz, que tudo só dá errado para você, mas que na verdade não é isso. Na verdade, você está deixando, né, as outras pessoas fazerem o que bem quiserem de você, quando na verdade é você que tem que colocar limites, é você que tem que dizer não, é você que tem que dar a aprovação para as coisas que você quer na sua vida, e não o outro. Sabe? Ou melhor, e não o outro ficar ditando e você ficar só na turma do amém quando você gostaria de dizer não. Quando você não gostaria de fazer parte daquele projeto, quando você não gostaria de fazer parte daquilo ali, ou quando você gostaria de dizer um pensamento, uma ideia contrária àquilo ali que está acontecendo. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Então, se até hoje você não tinha pensado, não é? Você não tinha visto isso, você ainda não tinha consciência, que eu falo muito, né? Da tomada de consciência. É o que? Você entender, você começar a perceber as coisas, né? E a partir dali mudar o seu comportamento. E aí precisa, não é? Do seu comprometimento. Eu sempre falo que a obrigação de ser feliz, de lutar pela nossa felicidade, né?
de trabalhar pela nossa felicidade é nossa. Então você tem que estabelecer esse compromisso com você. Você tem que se colocar como prioridade e você tem que rever os seus posicionamentos. Questione. Né? Questione, essa é a ferramenta que eu trago para você. Questione se aquilo realmente que você está aceitando, você quer. Eu quero mesmo isso? Aí você entende que não. Vamos dizer um exemplo, num projeto. Aí essa pessoa chega para você, um projeto é maravilhoso, mas é maravilhoso para o outro. É bacana para o outro, mas não é o que você quer naquele momento. Não é esse projeto que você quer fazer, porque você tem outras coisas que você está querendo fazer e dá prioridade. Aí você questione. Será mesmo que eu quero fazer parte desse projeto? Ou eu estou só com receio de dizer não para essa pessoa, né? Porque essa pessoa é bacana, porque eu gosto dela, porque eu tenho receio que ela me rejeite, eu quero estar ali com ela, com a galera? Pergunte, questione. A partir dessa tomada de consciência, você vai começar a mudar seu comportamento. Por que que eu tenho que ser... por que que eu tenho que aceitar esse projeto? O projeto é ótimo, é maravilhoso, mas não é o que eu quero. Eu agora quero estar dedicada ao meu projeto, a fazer essa atividade, ou simplesmente eu não quero me envolver com nada nesse momento. Então, questione a você, saiba a sua real vontade. A partir daí que você começa a descobrir, aí você vai mudar o seu posicionamento. Você descobriu o que você realmente não quer, mas você descobriu que você fica com receio de dizer a essa pessoa que você não quer. Mas aí você questione, por que que ela não vai aceitar o meu não? Se ela não aceitar o meu não, tem algo errado aí. Não é porque eu vou dizer a ela que agora, nesse momento, eu estou dedicada a outros projetos particulares. E se ela não entender que os seus projetos particulares são tão importantes como os dela são para ela e que você tem os seus importantes, então reveja essa sua amizade. Reveja essa pessoa que você está dando toda essa importância, porque você precisa, não é, nas relações, além de ter um equilíbrio no dar e no receber. Você dá atenção, você merece atenção, né? Você dá respeito, você merece respeito. Não pode haver um desequilíbrio, porque se essa balança for desigual, caia fora. Então, questione. A primeira coisa é você se ouvir, saber se realmente você quer fazer parte daquilo, saber se realmente aquilo é o que você quer. Se não for, diga não, olhe não, elogie. Eu sempre digo assim, tem elogie, não é? Você elogie aquele convite ou aquela atividade, enfim, elogie se for, no caso, um convite para você, elogie o trabalho, elogia da pessoa ter convidado você e depois você negue, né? Não posso, já estou com outra atividade, né? Em um outro momento oportuno, sei que seu projeto é maravilhoso, mas nesse momento não vou. Você vai tirar um peso das suas costas. Veja quantos pesos você já não carregou até aqui, né? Justamente por receio, com medo de dizer não, né, para essas pessoas. Então você precisa fazer esse exercício de se ouvir, saber se isso realmente é o que você quer ou se você só está falando, né, aceitando para ser aceita, para ser inserida nesse grupo, para que esse grupo goste de você. E eu lhe pergunto, esse gostar realmente é verdadeiro? Se você está num ambiente onde você não pode ser quem você é, mostrar a sua essência, né? O que você pensa e o que você sente. Será que essas pessoas são para andar com você? Será que você está na turma certa? Será que você não tem que mudar de turma? Sabe quando você anda na escola, que você está ali com aquela sua turminha, com aquela galera? Será que é essa turma certa que você está andando? Mas se essa turma lhe empodera, se essa turma ouve a sua vontade, se essa turma respeita a sua opinião, pode até não concordar, mas respeitar, se você fica confortável para dizer o que pensa, o que sente, o que acha, aí sim, essa turma e essas pessoas são para andar com você. Mas do contrário, comece a rever. Porque se você não puder, né, se colocar, então alto lá. Agora também você tem que fazer esse exercício de se conhecer, né? Saber se você está com esse medo, com esse receio dessa rejeição.
certo? E aí você começar a investir. Se você, não, Isabel, eu tenho esse medo mesmo, essa dependência da aceitação do outro. Olha, aceitação do outro. Eu quero lhe dizer que a maior aceitação que precisa é a nossa. A validação que a gente necessita para viver bem é a nossa. A partir da nossa, a gente vai conquistando a das outras pessoas. E se as outras pessoas também não reconhecer, tá tudo bem. O importante é você não abrir mão de você, é você se reconhecer, é você respeitar os seus limites, é você respeitar as suas vontades, é você se ouvir. Isso é essencial, isso é fundamental para você ser uma mulher plena, realizada, feliz e protagonista da sua vida. Vocês vão me ouvir dizer muito aqui, falando muito do protagonismo. E por que é importante, né, você ser protagonista? Por isso que a gente trabalha aqui a partir da sua autoestima, do fortalecimento da sua autoestima. Porque a partir de uma mulher com a sua autoestima positiva, né, autoconfiante, acreditando nela, aí, bebê, ela vai fazendo as suas escolhas, ela vai dizer não sem se sentir culpada, ela não precisa se explicar a cada pensamento dela, a cada ato, atitude dela, não. E o que os outros pensam e o que os outros acham vai ser sempre o que os outros pensam e o que os outros acham. Ela não vai basear a sua vida na validação do outro. Não significa dizer que ela é uma ilha, que ela não precise ouvir, que ela não queira estar com as outras pessoas, que ela é a dona da verdade suprema. Não é isso. Mas é que ela entendeu que tudo o que ela precisa para ser feliz está dentro dela. E que se ela não encontrar esses recursos, se ela não reconhecer tudo isso que tem, essa força que há dentro dela, lá fora vai ficar mais difícil. Tudo começa dentro de você. Então, se você quer que essas pessoas lhe respeitem, primeiro você se respeite. Se você quer ser aceita por essas pessoas, primeiro você tem que se aceitar. E aí, Isabel, depois que eu faço tudo isso? Aí, depois que você faz tudo isso, você não vai viver em função disso. Essas coisas vão acontecer naturalmente. Sabe aquelas pessoas que não te respeitavam? Sabe aquelas pessoas que não queriam andar com você? Pois é, vai ser tudo ao contrário. E aí você não vai nem notar, porque você vai estar tão bem com você, você vai estar tão de boa, sabe? Como diz meu filho, que isso vai fluir. E você não vai olhar se você está sendo aceita, se sua opinião. Não, porque você está tão convicta de quem é você está tão convicta do seu potencial, né, de que você merece realmente estar em um ambiente com pessoas que respeitem a sua opinião, um ambiente que respeite você, que você vai estar de boa, que isso vai fluir naturalmente, sabe? Porque tudo começa. Não adianta, tudo começa a partir de você. Sabe a mudança que você quer ver na sua vida? Começa em você. Sabe a transformação que você quer no seu relacionamento? Começa em você. Sabe os resultados que você quer ver no seu trabalho? Começa em você. Não adianta ficar buscando fora coisas que estão dentro. A partir de você é que vai haver essa transformação no seu mundo exterior. E para isso você precisa tomar consciência. Para isso você precisa olhar para você. Precisa dizer não, né? Precisa dizer esses nãos que estão entalados aí para o outro. Né? Colocar para fora, porque isso está lhe contaminando, está fazendo mal para você, para a sua autoestima. Eu tenho percebido as dificuldades do universo feminino e essas dificuldades estão impedindo elas de viverem a sua vida plena, de viverem a sua vida de uma maneira satisfatória. Então, é essencial que você aprenda a dizer não e ficar confortável. Aí o que ela vai pensar sobre mim também é um problema dela. Quem sabe de mim sou eu. As pessoas só têm uma visão, uma percepção de quem eu sou, um rascunho. Mas na essência, quem sabe de mim sou eu. Então eu não posso ficar refém do que o outro pensa ou ficar refém do desejo e da vontade do outro. E a minha vida? Né? E as minhas realizações? E os meus projetos? Eu preciso
fazer, eu preciso levar em consideração, eu preciso me ouvir, eu preciso me priorizar. Se você participou ontem aqui da live, se você assistiu, você viu da importância de se colocar em primeiro lugar, não é? E quando você se coloca em primeiro lugar, você entende que você precisa saber dizer não e ficar confortável com isso. Isso não vai lhe tornar uma pessoa ruim, isso não vai lhe tornar uma pessoa má, isso não vai fazer com que você seja pior ou melhor. Isso só vai dizer que você é uma pessoa que se prioriza, que se leva em consideração e que está aqui neste mundo, está aqui neste universo, né, para cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão e também ser feliz. Porque você precisa ser feliz para você realizar a sua missão. Todas nós temos uma missão a realizar aqui. Quando a mulher reconhece a sua força, quando a mulher identifica o seu potencial, nossa, isso causa um impacto gigantesco, sabe, no universo, naquele ambiente onde ela anda, naquela família que ela vive. Por quê? Porque uma mulher, ela impacta outras, ela tem essa visão. Eu já falei, né, em alguns momentos aqui para vocês, as ferramentas maravilhosas, o poder que uma mulher tem da empatia. Olha, isso é tão necessário. Estamos vivendo um novo momento, né? Algumas pessoas dizem uma nova era, né? Os astrólogos falam que a era de Aquários, se eu não me engano, e essa era, que é uma coisa que eu achei muito interessante, que é a era onde, né, esse novo momento, onde a força do feminino vai se fazer muito presente. E quais são essas forças? A empatia, né? A intuição, o cuidado, né? O amor ao próximo. Veja, tudo que a gente está necessitando nesse momento, que é cuidar do outro, a empatia, se colocar no lugar do outro, o amor pelo outro. Veja quantas coisas aconteceram ao longo desse ano, nesse ano especificamente, por falta de empatia, por falta de cuidado com o outro. Então, nesse momento, nessa mudança que alguns astrólogos, né, dizem que aconteceu, que abriu um novo portal, uma nova era, que é a era do Aquário, é uma era onde a força do feminino se faz presente. Nós vimos agora até na política, olha como isso é importante, a força. Quantas mulheres foram eleitas, né? A gente teve na grande nação, nessa grande potência que é os Estados Unidos, que quer queira ou quer não, mas é uma grande potência. Nós tivemos agora pela primeira vez uma mulher sendo vice-presidente, uma mulher negra, né, que ainda é mais relevante ainda, né? E há a perspectiva de que ela venha a suceder mais na frente, claro, no processo eleitoral, mas com forte chance dela ser uma presidente da maior potência, de uma das maiores potências do mundo. Não é à toa, eu comecei a observar, né? Nós temos aí alguns países sendo governados por mulheres e administrando, conduzindo esse momento da pandemia de uma forma muito mais empática, muito mais sensível e acolhedora do que como os homens têm tratado. Não significa que é ser contra os homens, porque o que acontece é que a força do masculino, ela veio e foi necessária, mas agora a gente precisa, ampliou, mas agora a gente precisa cuidar, não é? E o cuidar está relacionado ao feminino. A empatia, colocar no lugar do outro, é uma força do feminino. Mas para isso, para você exercer essa força, para você exercer tudo isso que há em você, você precisa cuidar de você. Porque como diz lá na Bíblia, um cego não guia outro cego. Então você precisa estar bem, cego no sentido de cegueira, né? De não ver as coisas, de não conseguir, não estar bem, vamos assim dizer. Então se você não está bem, como é que eu vou cuidar do outro? Sabe quando eu digo assim, eu tenho que cuidar das minhas perebinhas, eu tenho que cuidar, né, das minhas crenças limitantes, que eu tenho muitas ainda, não é? Que eu tenho que cuidar de ser uma pessoa melhor, de modificar vários defeitos, de exercer mais plenamente a minha empatia, não é? Então há um exercício, eu me esforço para fazer isso, não é? Porque eu não sou perfeita, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu estou nessa caminhada, e para isso
para a gente fazer essa transformação no mundo, para essa força do feminino se estabelecer, a gente precisa estar bem. Você não vai poder ajudar o outro se você não estiver bem. E eu entendo que você vai ficar bem a partir do momento que você cuida da sua autoestima, que você cuida de você, que você leva você em consideração, que você se prioriza. Mas no priorizar não é de egoísmo, mas é de se cuidar justamente para você transbordar na vida do outro. E que sem isso, não é? Sem isso, sem você estar bem, você não vai poder ajudar. Então é um sentimento que você precisa ter. Para cuidar do outro, você primeiro precisa cuidar de você, né? E a gente precisa, o mundo necessita dessa força do feminino, mas necessita dessa força real, consciente, né? Forte, né? Plena. Então você tem que cuidar de você, você tem que se ouvir, levar em consideração, e para isso é importante você estabelecer limites, você saber dizer não e entender que esse processo de rejeição, de algumas pessoas não gostarem de você ou do seu trabalho ou do que você diz, faz parte da sua trajetória, faz parte da sua caminhada. Muitas pessoas ficam com receio de que você está taxada de egoísta, né? Às vezes de arrogante. As pessoas confundem a mulher com autoestima, as pessoas confundem de arrogante. Por quê? Porque ela é cheia de opinião, porque ela sabe o que ela quer e principalmente ela sabe o que ela não quer. E aí, Isabel, o que é que eu faço? Paciência. Se você está convicta do que você quer, se você está convicta de quem você é, o que os outros pensam de você vai ser só o que os outros pensam de você. Você vai respeitar. Olha como você é uma mulher extraordinária. Você vai até respeitar que os outros pensem algo de você que você não é. Por quê? Porque você entende que a opinião dele está tudo certo. Ele não conhece verdadeiramente você. Ele não conhece a sua essência. Ele não calçou o seu sapato para saber qual foram os caminhos que você teve que percorrer para chegar até aqui. Então está tudo bem que ele pense o que ele está pensando. Agora você é que não pode, né? Não pode deixar de se levar em consideração, de estabelecer os seus limites, de colocar o que você pensa e se preservar. Mas quantas vezes eu também já fiquei querendo agradar para ser aceita? Quantas vezes eu tive receio de dizer não, porque o que é que vão dizer de mim, né? Eu também já tive essas questões, por isso que eu trago aqui. Mas hoje não, eu estou livre disso, não é? Eu estou livre disso. Eu realmente questiono se aquilo que está colocando é o que eu quero, tem a ver com a minha realidade, se está em congruência com os meus projetos. Se não tiver, eu acho maravilhoso, parabéns, mas não é para mim. Isso aqui não é para mim. Aí eu digo assim, tô fora. Tô fora, não é para mim. Isso não significa que eu não respeito o trabalho, não significa que eu valorizo o trabalho do outro. Ao contrário, é por respeitar o outro, é por valorizar o outro que eu não vou me conectar em algo que naquele momento eu não estou em sintonia, porque eu não vou dar o meu melhor. Então eu não vou dar o meu melhor para o outro e o pior, eu ainda vou me sacrificar. Então não vale a pena, não vale a pena mesmo. Então aprenda a dizer não e se sentir confortável com isso, não é? Você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa egoísta, você apenas está fazendo escolhas, boas escolhas para você se sentir bem, para você se sentir em paz com você e para você preservar a sua autoestima. Então é essencial que você tenha essa posição, que você faça isso, certo? No começo, Isabel, mas é difícil, eu vou ficar, o que é que os outros vão pensar? Eles vão pensar, já estou adiantando, eles vão pensar, porque eles vão perceber a mudança. Se antes você dizia sempre sim, e agora você partiu para dizer não, claro que eles vão perceber. E aí, quando eles perceberem, eles vão dizer, por que você está assim? Não, porque agora eu aprendi a me ouvir. Né? Ou então você não precisa dizer nada, que você não precisa justificar nada para ninguém. Mas no começo sempre está esse treino. Exercite, né? Comece a observar, né, quais são os sims que você está dizendo para essas pessoas. Normalmente são as 5 pessoas com quem mais você se relaciona. Aprenda a dizer não para elas e ficar bem com isso. Ficar em paz, ficar sossegada, certo? Então, meus amores, a gente vai terminando por aqui. Já está chegando, já nosso tempinho.
né, todos os dias aqui, de manhã, de segunda a sexta-feira, nesse desafio de 5h57, bater um papo com você sobre autoestima, sobre tudo desse universo, para que você fortaleça a sua autoestima, para que você seja uma protagonista, para que você seja uma mulher realizada, sabe? Isso é o essencial, isso aqui é a minha missão. E isso é tão libertador, porque quanto mais eu faço, mais eu me fortaleço. E mais eu fortaleço a minha autoestima. Sabe a história de você encontrar seu propósito? Saber para que você veio aqui nesse mundo, como é importante e como ajuda você a ficar bem? Sabe? Veja nesse momento desafiador, quantas pessoas estão perdidas, não é? Vendo aí não só a situação financeira, mas preocupadas porque seus hábitos foram mudados. Então, nesse momento, ela precisa olhar, né? Principalmente as mulheres, olhar para a sua autoestima, cuidar da sua autoestima, se priorizar, ficar bem, porque pode impactar no seu emocional, né? É fato isso. Então, você precisa ficar bem e porque você precisa estar bem para ajudar outras pessoas também. Então você precisa se priorizar. Beijo grande!